Mais um vídeo, vem comigo. É o seguinte, não é bem uma pílula porque é um vídeo uma aula um pouco mais completa, né? Eu tenho aqui comigo um livro que você conhece muito bem, A Prática Educativa, do Anthony Sapala. Esse livro cai em tudo quanto é concurso e eu estou fazendo atualização, regravando e colocando na aula novos exercícios. Muito bem. Tem um capítulo desse livro, ele todo é muito importante, mas tem um capítulo, as relações interativas em sala de aula, que também aparece muito em provas, inclusive aquelas provas que em que o edital não citou referência bibliográfica. Então você tem lá na prova uma ementa dos conteúdos pedagógicos e na ementa tem o tema as relações interativas em sala de aula. Esse edital não citou, por exemplo, o livro A Prática Educativa do Sapala. Mesmo assim, muitas vezes o examinador recorre a esse livro aqui para formular a questão sobre o tema as relações interativas em sala de aula. Por isso eu trouxe esse capítulo para você, tá bom? Então eu trouxe aqui esse capítulo para você estudar, porque ele vai ser muito útil para você em diversas provas, inclusive em provas que cobram especificamente o livro, em que esse livro está citado lá no edital. Muito bem. Abaixo você tem na descrição links dos nossos preparatórios, você tem cupom de desconto, está chegando aí também a Black November, nós teremos bônus, né, descontos progressivos nos cursos do Tá na Lousa. Se você está estudando para algum edital, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, tem aí na descrição também. Vinícius, me ajuda, como que eu posso me organizar para estudar para esse concurso que vai acontecer no meu estado, na minha cidade? Eu vou te ajudar, às vezes com um áudio, ou com alguns áudios eu consigo ajudar as pessoas a se organizarem, a estudar melhor, a procurar conteúdos, mesmo que elas não comprem nada, nenhum preparatório do Tá na Lousa, não tem problema. A nossa missão aqui é empoderar professores. Então, você tem a aula, assista, faça anotações, mas não se esqueça de se inscrever, de deixar um comentário, de deixar o like, não custa nada para você. Você me ajuda a continuar produzindo conteúdos. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos professores que estudam para concursos de magistério também. Dá essa força para mim, para o canal crescer e eu poder trazer mais e mais conteúdos para vocês. Boa aula, valeu! Muito bem, agora as relações interativas em sala de aula, o papel dos professores e dos alunos. Venham comigo. Aliás, como eu falo para vocês, né, quando eu estou trabalhando livros, por exemplo, o livro Avaliação do Lucchesi, o livro Didática do Libânio, esse livro aqui, A Prática Educativa do Sapala, esses livros são cobrados em diversos editais que não cobram referências bibliográficas. Então, o edital traz uma ementa lá e ele coloca relação professor-aluno. Nesse relação professor-aluno, nós estamos falando das relações interativas em sala de aula. E muitas bancas vão formular uma questão com base nesse livro aqui. Às vezes formulam a questão com base em algum livro do Paulo Freire, como Pedagogia da Autonomia, do próprio livro Didática do Libânio, que fala também em algum momento de relação professor-aluno. E pode ser retirado desse livro aqui ou de outros também que sejam famosos, não é? Então, por isso que eu falo, esse livro aqui é muito importante. Vamos lá. Como você já percebeu, nesse livro, o Sapala sempre traz o tópico e duas possibilidades, pelo menos, de trabalho, uma mais tradicional e uma mais dentro da perspectiva construtivista, não é? Aqui não é diferente. Então, quando eu falo de relações interativas, eu posso entender as relações entre professor e alunos a partir de uma perspectiva tradicional, num primeiro momento. Como que seria? Aqui na perspectiva tradicional, algo que é marcante nessa relação é a hierarquia. Tá? E essa hierarquia, o Paulo Freire diz isso em alguns textos dele, ela é vertical. Por quê? Porque você tem muito bem quem manda e quem obedece. Então, o professor manda, os alunos
obedecem. E normalmente, dentro dessa relação, o professor ele exerce uma comunicação ali quase que unilateral, porque só ele fala. Não é uma comunicação bilateral. O professor fala, o professor tem o seu papel e o aluno também tem o seu papel. O aluno também responde, né? Não, só o professor que transmite, só o professor que fala, só o professor que decide. Então, os professores são transmissores de conhecimentos e são controladores, olha a palavra, dos resultados obtidos. E os alunos devem interiorizar o conhecimento. Como que interioriza? Por meio de memorização. Então, ele recebe. Aqui a gente tem uma prática bem empírica, né? Assim, uma concepção bem empirista de aprendizagem, em que o aluno recebe a informação de forma sensorial. Então, ele vê, ouve e memoriza. Então, ele repete aquela informação, realiza exercícios e memoriza e depois aplica aquilo que ele aprendeu numa prova. Então, dentro dessa concepção de aprendizagem, aprender significa tirar uma cópia da realidade. Entender o que tem na realidade, receber por meios sensoriais e gravar aquilo como se fosse uma foto da realidade. Isso seria o conhecimento dentro dessa concepção. Então, vejam, a aprendizagem consiste na reprodução da informação. Reprodução, não é na compreensão do significado, por exemplo. É na reprodução da informação, sem mudanças, como se tratasse de uma cópia, por isso a ideia de fotografia, na memória do que se recebe através de diferentes canais. Esses diferentes canais são os canais sensoriais. Eu recebo ouvindo, eu recebo tateando, eu recebo vendo. Aqui diz assim, ó, os objetivos educacionais e os tipos de conteúdos aos quais se referem influem e, inclusive, às vezes determinam o tipo de participação dos protagonistas da situação didática. Então, vejam assim, ó, essa perspectiva aqui, por exemplo, ela trabalha quase que 100% do tempo com conteúdos factuais e conceituais. Muito bem? Ok. Pouca interação entre alunos, aluno e professor. Não há muita preocupação em desenvolver atitudes e inclusive, avaliar as atitudes. Então, se não há tanta participação dos alunos e não há um trabalho com conteúdos procedimentais e atitudinais, os holofotes estão sobre o professor. Olha o que diz aqui, o Sabala fala, os objetivos educacionais e os tipos de conteúdos. Então, se o objetivo educacional for o aluno memorizar e memorizar conteúdos factuais e conceituais, por mais que os conceituais exijam uma compreensão do significado, o aluno faz isso de forma passiva, isso vai influenciar no tipo de participação dos protagonistas. Nesse caso aqui, quem é o protagonista? É só o professor. Porque é só ele que fala, só ele que decide, só ele que controla o processo. Vinícius, mas tem como o aluno controlar de alguma forma o processo de aprendizagem? Tem, quando ele tem liberdade para aprender, criar hipóteses e desenvolver ali a meta-aprendizagem. Ele é o controlador do que está acontecendo com a ajuda do professor, que é o mediador do processo. Então, continuando. A perspectiva que nós queremos é a construtivista, de acordo com o Sabala, proposta da obra. Então, aqui, por exemplo, diz ensinar. Ó, eu vou marcar todos esses pontos. Com o quê? Com o marca-texto. Então, ensinar. O que é ensinar numa perspectiva construtivista? Na perspectiva tradicional, ensinar é transmitir alguma coisa de forma organizada e lógica, não é? E aqui? Aqui envolve estabelecer, olha lá, estabelecer uma série de relações que devem conduzir à elaboração
por parte de quem? Quem vai elaborar? O aprendiz. E o que ele vai elaborar? Representações sobre o conteúdo, objeto da aprendizagem. Então, o professor ele vai, obviamente, apresentar um objeto, mas ele vai dar ao sujeito que aprende a liberdade de interagir com esse objeto e incorporar o novo aos seus esquemas e se acomodar a ele dentro das suas possibilidades e da sua forma de aprender e de construir conhecimento. Logo, no que diz respeito à pessoa que aprende, no processo de aproximação aos objetos da cultura, utiliza sua experiência e os instrumentos que lhe permitem construir uma interpretação pessoal e subjetiva do que é tratado. Por isso que a gente fala, dentro da prática construtivista, o aluno ele tem essa liberdade de produzir suas próprias teorias sobre o objeto. Isso quer dizer que eu vou permitir que o aluno construa uma teoria que seria, em tese, equivocada, fruto da sua visão sincrética, e continue com essa teoria? Não. Ele produz uma teoria que representa uma aproximação do conteúdo e eu, professor, vou lá e ajudo esse aluno a validar essa teoria, ele perceber se aquilo que ele descobriu realmente diz respeito ao conhecimento elaborado e aos poucos, progressivamente, ele vai reelaborando, ele vai construindo e transformando esse conhecimento até chegar a uma versão convencional do significado do objeto. Então, quando eu falo aqui de interpretação pessoal e subjetiva, eu estou falando do quê? Das hipóteses que o sujeito cria. Outro ponto importante da prática construtivista: a diversidade é inerente à natureza humana. Qualquer atuação encaminhada para desenvolvê-la tem que se adaptar a esta característica. Se a diversidade é inerente à natureza humana, é óbvio que as turmas, as salas de aula serão, em algum grau, sempre heterogêneas. Ensino adaptativo. Capacidade para se adaptar às diversas necessidades das pessoas que o protagonizam. Então, o ensino adaptativo, ele precisa seguir aquilo que nós vimos no capítulo anterior sobre o atendimento à diversidade. Então, como que eu consigo adaptar o ensino aos meus alunos? Primeiro, eu tenho que conhecer, eu tenho que fazer uma avaliação diagnóstica, eu tenho que compreender os conhecimentos prévios dos alunos. E aí eu planejo e promovo a intervenção. E durante o trabalho eu também avalio os alunos e também promovo intervenções. Então, o professor ele tem essa capacidade de regular o processo e, como vimos lá no começo, lá no primeiro capítulo, essa capacidade de organizar a prática educativa, sempre planejando, avaliando, refletindo, replanejando, avaliando, refletindo, depois planejando novamente, avaliando, refletindo e ajustando esse processo. Interações professor-alunos. Tem que permitir ao professor, tanto quanto for possível, o acompanhamento dos processos que os alunos e alunas vão realizando na aula, tá? Então, essas interações aqui, elas dependem muito da avaliação formativa. E aqui, pessoal, é importante você entender o seguinte, lá no último capítulo, quando a gente falar de avaliação, eu vou mostrar para você que o Sabala entende a avaliação formativa de uma forma um pouco diferente do que outros autores que nós estudamos aí normalmente. Outro ponto importante é a organização da turma. Então, quando eu falo de relação professor-aluno, a forma como eu organizo a turma vai propiciar um ou outro ambiente que, por sua vez, garante um ou outro tipo de relação. Então, a organização da turma deve favorecer as interações em diferentes níveis. Naquele modelo mais tradicional, os alunos todos enfileirados, sentados, né, um atrás do outro, não tem interação. Aquele tipo de organização estimula as interações entre professor-aluno, alunos e alunos? Não.
Ah, mas o professor não está falando para os alunos, Vinícius, lá no tablado? Ele está, mas lembra, essa comunicação é unilateral, é só o professor que fala, não tem interação. Então, essa organização em diferentes níveis tem que ser em relação ao grupo classe. Então, o professor vai fazer uma exposição. Ah, tudo bem, eu vou fazer uma exposição, eu vou falar para o grupo. Só que eu quero que o meu aluno possa levantar a mão e comentar alguma coisa, perguntar, também apresentar seu ponto de vista, não é? Então, essa organização ela tem que permitir isso. Em relação aos grupos de alunos, quando a tarefa o requeira ou permita. Então, mesma coisa. Coloca os alunos em grupos, interações individuais que permitam ajudar os alunos de forma mais específica. O professor poder ir, por exemplo, em cada carteira, conversar com os alunos. Então, ele também pode dispor a turma dessa forma. Tudo vai depender do que, gente? A prática educativa, tudo que eu vou organizar, as variáveis com as quais eu vou trabalhar, tudo isso tem relação direta com o objetivo. O que eu quero alcançar? Qual é o objetivo? Qual que é a finalidade? Né? Então, em termos de objetivos de aprendizagem, o que eu preciso ajudar o aluno a aprender? Ou, em outras palavras, o que um aluno precisa aprender? Então, nós vamos organizar todas as variáveis para alcançar esse objetivo. Promoção da atividade mental e no caso, autoestruturante. Possibilita estabelecer relações, a generalização, a descontextualização e a atuação autônoma. Então, o que é atividade mental autoestruturante? O educando ele vai construir o conhecimento a partir da sua forma de aprender, das suas possibilidades, e ele vai aperfeiçoando a sua própria forma de aprender, desenvolvendo a meta-aprendizagem. Supõe que o aluno entende o que faz e tem consciência, em qualquer nível, do processo que está seguindo. Que isso aconteça não é uma causalidade, quer dizer, eu ajudar o aluno a se autoestruturar, a desenvolver meta-aprendizagem, não é uma causalidade. Não é algo assim, naturalmente acontece, ou às vezes acontece, às vezes não acontece. Não, o professor planeja toda uma situação, um ambiente favorável a isso. Então, que o aluno compreenda o que faz depende, em boa medida, de que seu professor seja capaz de ajudá-lo a compreender, a dar sentido ao que tem entre as mãos. Tá bom? Então, o professor, a forma como ele planeja o ambiente, as atividades, as interações, etc., vai contribuir para que o aluno possa construir suas hipóteses, compreender melhor como ele aprende, aperfeiçoar a forma como aprende. Influência da concepção construtivista na estruturação das interações educativas na aula. Então, quais são as funções do professor, seguindo essa concepção construtivista? Planejar a atuação docente de uma maneira suficientemente flexível. Por que flexível? Porque ele está lidando com diversidade, para permitir a adaptação às necessidades dos alunos em todo o processo. Contar com as contribuições e os conhecimentos dos alunos. Então, os alunos participam ali, eles são muitas vezes coparticipantes do processo de construção ali da aula. Ajudá-los a encontrar sentido no que estão fazendo, então não se trata de simplesmente memorizar alguma coisa, mas encontrar sentido, compreender o significado do objeto. Por que eu estou fazendo? Isso depende muito do contrato didático. Então, o professor, antes de começar uma atividade, desenvolver uma sequência, ele realiza o contrato didático. O que é isso? Ele mostra para o aluno, nós vamos aprender isso hoje, estudar esse objeto, vocês precisam alcançar esses objetivos, a minha expectativa é que vocês façam isso, isso, isso e isso. Então, o aluno tem consciência de tudo que vai acontecer e do que ele precisa alcançar e apresentar ao professor. Estabelecer as metas ao alcance dos alunos. Então, eu não posso ter metas que não sejam possíveis aos alunos e que possam ser superadas, obviamente, com o esforço, logo elas precisam ser desafiadoras e, óbvio, haverá ajuda necessária. O professor não vai fazer pelo aluno. Oferecer, então, consequentemente, ajudas que sejam adequadas. O professor não faz pelo aluno, ele desafia o aluno, ele trabalha na zona de desenvolvimento proximal,
ele oferece diversos recursos, atividades e oportunidades de aprendizagem, mas ele não faz pelo aluno. Promover a atividade mental autoestruturante, já falamos dela. Estabelecer um ambiente e determinadas relações presididos pelo respeito mútuo, pelo sentimento de confiança, que tem tudo a ver com o desenvolvimento de autoestima e autoconceito. Se eu ofereço atividades que não são possíveis aos alunos, eles vão se frustrar. Eu não tenho condições, eu não sou competente. Se o professor não parte dos conhecimentos prévios do aluno, não faz com que ele possa se aproximar do objeto dentro das suas possibilidades, ele também ajuda o aluno a se frustrar, a acreditar que ele não tem condições de aprender. E isso, na verdade, não existe. Todos nós temos condições de aprender, nós precisamos apenas ajustar as possibilidades e as oportunidades. Promover canais de comunicação, então não se trata de um único canal unilateral em que só o professor fala, e nesses canais de comunicação, que depende muito do diálogo, ocorrem processos do quê? De negociação, de participação, de construção. Então, um aluno, por exemplo, ele pode chegar ao professor e falar: professor, dessa forma eu não estou entendendo, e o professor, por sua vez, entender que ele precisa realizar um trabalho diferente, ele precisa replanejar a atividade. Potencializar progressivamente a autonomia. Então, conforme a sequência vai sendo realizada, as atividades vão sendo realizadas, o aluno vai desenvolvendo mais autonomia. Avaliar os alunos conforme suas capacidades e seus esforços, levando em conta o ponto pessoal de partida e o processo através do qual adquirem conhecimento e incentivando a autoavaliação das competências. Vejam que é a autoavaliação das competências, o professor não vai simplesmente fazer uma avaliação final somativa para dar nota, ele está acompanhando as competências que estão sendo desenvolvidas pelo aluno, e o professor sabe que o aluno nunca sabe nada, ele sempre sabe alguma coisa e sempre há algo que falta ainda até alcançar o objetivo plenamente. Continua, como meio para favorecer as estratégias de controle e regulação da própria atividade. Muito bem. Então nós vimos esse capítulo muito importante do livro, que aparece em tudo quanto é prova e que é base para você estudar também outros autores que falam dessa relação entre professor e alunos.